Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso tradicional boletim do mercado do boi. A gente está acompanhando esse mercado de perto e a pressão segue intensa sobre as cotações. Já estão ocorrendo negócios no estado de São Paulo de R$ 220 por arroba, pelo menos foi um registro aí que a gente já viu acontecer de fato e tem visto aumentar esse volume de registros pelo AgroBrasil. A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, para entender esse atual cenário de pressão nos preços e, mais do que isso, tentar entender, tentar buscar aí alguma situação que possa, de alguma forma, ajudar a gente a entender o que está acontecendo com o mercado. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado por estar aqui com a gente nesse momento. 220, então, é o que o AgroBrasil está mostrando em termos de negócios fechados em São Paulo, é isso, Caio? Bom dia, Alexander. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. É isso aí. Hoje os registros que nós vimos aí dentro do aplicativo, a gente já tinha visto alguma coisa ao longo da semana passada, entre quinta e sexta, muita gente já de balcão de 220, mas principalmente indústria pequena, né, os grandes ainda aí de 225 com 30 dias, e hoje a gente viu efetivação de negócio de 220 com 30, 220 à vista, e vimos também 225 à vista, então o preço está se concretizando entre 220 a 225 dentro do estado de São Paulo. Pois é, e numa semana que a gente esperava que pudesse haver um enxugamento aí, digamos, das carnes nos frigoríficos por conta do Dia dos Pais, né, Caio? Aparentemente o mercado não enxugou no ponto que precisava? A oferta dentro do estado de São Paulo ela vem robusta já tem um bom tempo, né? Não só oferta robusta, mas também frigorífico tentando flertar também, que é baixa também, que acontece no atacado. Então ele vem diminuindo o abate, né? Ele não está disposto a abater cheio, porque o prejuízo aumenta. Então você vem tentando, né? De modo geral, a oferta vem tentando achar um piso em termos de consumo, mas parece que a gente não acha nunca. A semana passada, na verdade, era a boa semana para o consumo, né? É a parte que a indústria está se preparando para a virada do consumo, que na teoria tem que ter acontecido sábado e domingo. E essa semana de agora para a finalização do mês, né, que é dia 15 aí para frente, que é metade do mês para frente, são as piores semanas de consumo, né, onde o auge do dinheiro já entrou, né, o dinheiro já entrou, o feriado já entrou, mas o feriado aí caiu no sábado ou domingo, então você parece que a parte boa aí que a gente poderia estar fundamentada para ter uma ajuda no atacado, no consumo, ela passa a ficar para trás. De agora para frente, a gente já passa naquela sazonalidade do atacado começar a sofrer um pouco mais, né? E você acha que vem mais pressão por aí? Por que tanta pressão está acontecendo aí no mercado, Caio? O que você está vendo aí? Eu acho que, sem dúvida, em termos de atacado, a gente deve sofrer um pouco mais ao longo dessa semana e da semana que vem. E agora essa baixa que tem acontecido no boi, assim, não é um karma só do pecuarista, não é um karma só do boi, né? A gente tem visto isso acontecer em todas as outras commodities, né? A gente tem um milho que saiu de R$100 para 54, 55, 56 reais. A gente tem soja também que saiu de 200 chegou a bater aí um fundo aí de 110. Então, assim, não é um karma específico do pecuarista em termos de recuo no preço da arroba do boi. Então, você tem, de modo geral, as commodities, de modo geral, recuando. É um contexto global, né, onde todas as economias flertaram ao longo desses últimos anos com inflação, e o remédio para a inflação é realmente os bancos centrais mundo afora subirem as taxas de juros para desaquecer, né, para acontecer um desaquecimento na parte de consumo. Isso leva um tempo para acontecer, mas o reflexo, principalmente com um país agrícola que produz commodity, o remédio passa a ser amargo demais, porque a gente vive de exportação, a gente precisa de um ambiente mundialmente saudável e consumindo, e a partir do momento que você passa para um contexto global de medo de inflação e meio que generalizado, né? Nós tivemos inflações generalizadas mundo afora, os bancos centrais subindo taxa de juros mundialmente. Hoje você tem Estados Unidos com o dobro da inflação que a gente tem no Brasil. Então, quer dizer,
é geral, né? Não é específico de um ou de outro país que isso está acontecendo. Então, de modo geral, as commodities têm freado mundo afora e isso tem refletido em recuo de preços nas commodities e o Brasil tem sofrido por isso, né? E você tem aí os números, né, Caio? Você já me contou, de preço da roupa em dólar, né? Só para a gente evidenciar o que está acontecendo aí com esse mercado internacional, né? Se a gente pegar o aplicativo AgroBrasil e na parte, no último ícone do lado direito, que é a parte de negócios, a gente cai em cima da tela de médias, né? Se a gente clicar no aplicativo e virar ele, deixar ele vertical, horizontal, desculpa, a gente consegue ver todos os fechamentos, todas as médias por estados do preço do boi. Então, se a gente pegar, fazer um comparativo em dólar aí, pegar março do ano passado, o pico, né, do preço da cotação, a gente teve um boi negociado praticamente a US$ 74, né? Então, assim, era muito alto. Então, o ajuste que a gente está vendo acontecer em todas as commodities é um ajuste agressivo, machuca, vai tirar muita gente da atividade, provavelmente, mas é um ajuste que tem acontecido porque a gente sai de um patamar muito alto. O contexto, os gatilhos que levaram essa explosão de preço, era uma janela que a gente veio conversando ao longo desses anos todos aí de notícias agrícolas. Não sei se a turma lembra, mas era uma janela que uma hora ou outra ia fechar, que é o que fez a China vir para dentro do Brasil, essa extrema fome da China vir para dentro do Brasil, foi um contexto de gripe suína. Então, a China passou por uma gripe suína que dizimou o rebanho, a China precisava comprar e ela caiu, o Brasil estava pronto para atender. Então, aquele choque de demanda, ele tinha uma hora para terminar e, infelizmente, culminou, ou está terminando, né, fechou-se essa janela, junto com o Brasil produzindo muito. E como a gente já está acostumado a saber, né, um ditado bem antigo, que toda alta de commodities puxa a produção, e o Brasil não ficou longe disso. Então, o choque de demanda aconteceu, o gatilho foi por conta da gripe suína, a China veio muito agressiva, todo mundo se preparou, vários boitéis que estavam fechados reabriram, né, se modernizaram, fizeram a oferta desses locais para engordar, se prepararam e a oferta veio, a oferta de gado está acontecendo. Então, esse desaquecimento global e a janela que se fecha na China dessa necessidade agressiva dela de comprar carne, quando isso acaba, pega o Brasil de mão cheia, né? Assim, ofertando muito boi, ofertando muito animal, a gente passa por uma oferta grande de boi pronto, muito em cima de uma carcaça barata que foi feita, né? Uma reposição barata, entre aspas, que aconteceu ao longo do ano. Então, ao longo do ano, muita gente foi comprando, a reposição está muito barata, a reposição está muito barata, vou fazer caixa, vou fazer estoque de arroba, e uma hora essa reposição barata, que é o que a gente chama de carcaça, ela vai vir para dentro do mercado, e ela está ofertando agora. Então, é uma tempestade perfeita realmente para a baixa acontecer, né? Volto a dizer, não só para o boi, mas no contexto geral, para a maioria das commodities que a gente trabalha aqui no Brasil. Me chamou a atenção a sua expectativa em relação à China. Quando você fala que a janela da China acabou, o que você está querendo dizer? A China não vai comprar mais do Brasil ou não vai comprar como vinha comprando nos últimos anos, todo ano aumentando percentualmente seu volume de compras, enfim. O que a gente espera da China ou pode esperar da China, Caio? Então, Alexandre, vamos lá. A China não vai embora do Brasil, a China vai continuar sendo um player muito importante, principalmente para o consumo de carne. Então, a China veio para ficar. Acontece que toda ocasião é a ocasião que vai fazer o ladrão. Então, a China precisava comprar carne enlouquecidamente. Então, ela não veio negociar carne. A China veio, 2, 3 anos atrás, o ano passado, ela veio comprar carne. É muito difícil de você vir negociar para comprar e pôr o produto lá dentro, que você vir simplesmente comprar. Ela dava no comprador, o vendedor dava o preço, ela tomava. O vendedor dava o preço, ela tomava. Ela precisava dessa carne. Qual o porquê disso?
que a gente deixa não ter, a gente passa a não existir de agora para frente. Não de agora. De abril, maio, junho, julho do ano passado, ela já não tinha mais essa necessidade. Por que que o boi explodiu em março? Foi um contexto de guerra. A China antecipou esse movimento de guerra, achou que os canais de distribuição de logística dela ia ficar fechado, e ela veio de novo no Brasil e comprou o que ela precisava a qualquer preço. Essa janela de guerra também se fechou. Então, assim, você tem a China consumindo sempre, num horizonte de 0 a 100 anos, provavelmente vai ser crescente esse consumo da China, só que o choque de demanda, ou seja, um novo player que chega para comprar com esse volume, com esse tamanho, a qualquer preço, deixa de existir. Já mostra isso ao longo do ano passado. Ah, mas a China ainda vem consumindo muito, ainda vem comprando muito. Vem comprando muito. Os volumes são grandes. Só que ela não compra a qualquer preço. A necessidade dela é grande, só que não é a qualquer preço. E outra, o Brasil hoje é preparado a ofertar mais carne para ela, porque a alta de commodity puxa a produção. Então, hoje você tem mais produção. Então, o Brasil também não consegue ficar com essa produção estocada por muito tempo. O frigorífico não dá conta de estocar isso. Então, a China, o Brasil sai para negociar, a China dá um preço, o Brasil não aceita, ela some, baixa 20, 30 dias, o Brasil não, ela vai voltar, porque ela precisa, ela realmente precisa. Aí é que tá. Aí quando ela volta com preço ou do mesmo patamar ou para baixo. Então, assim, não tem faltado a mercadoria para ela e ela não tem também a necessidade de sair consumindo ou sair comprando enlouquecidamente. Não nos mesmos contextos que a gente viu, que foi contextos da pandemia, né, da gripe suína primeiro e depois a pandemia que a gente passou e depois a guerra. Então, assim, se a gente tratar de agora para frente com um horizonte calmo, eu digo em termos de pandemias e novas notícias e novas gripes, novos picos de gripe suína lá, provavelmente a gente tem um mercado que vai acomodar o preço do boi muito mais próximo do patamar que a gente está vendo agora, inclusive até com um pouco mais de baixa, do que a gente viu ao longo do ano passado, na média do ano passado. Né? Nós vamos ter uma acomodação de preços e aí a demanda cruzando com a oferta, que provavelmente está muito mais parecida com esses preços que a gente vê hoje. E não tem nenhuma nova China no radar, então, né, Caio? Que possa, pelo menos, voltar ou consumir essa carne brasileira, esse excesso de carne brasileira que está sendo ofertado nesse momento. Eu acho que não. A curto prazo, eu acho que o que vai lapidar esse excesso de produção é, mais uma vez, o ciclo pecuário. Como toda alta de commodity puxa a produção, toda baixa de commodity também diminui, né? Vai ter uma oferta, uma janela com menos oferta de agora para frente. Isso aí provavelmente vai refletir nessa curva de demanda com preço que a gente chama, né? Que a gente fala que uma hora essa curva cruza, né? A demanda ela está aqui e a oferta começa a cair, uma hora ela cruza e ao cruzar ela vai estabilizar o preço e provavelmente a gente começa a ter alta aí. Agora essas altas com choque de demanda, igual nós vimos de 3 anos para trás, é muito difícil de acontecer, mas não é impossível, né? São os eventos que a gente chama de cisne negro, né? Uma hora nasce um. Então, em termos de produção, o Brasil vai estar sempre preparado para tampar essas demandas, esses choques de demanda que acontecem no mundo afora, né? Ok, quando a gente olha o mercado futuro, e o mercado futuro é uma antecipação, né, ou pelo menos uma tentativa de antecipação do que pode acontecer lá na frente, a gente vê um outubro na casa dos 215, 216 e um novembro na casa dos 220, 200, até 222, que é o número de hoje. Uhum. Esse preço, ele faz parte aí da sua expectativa aí para o futuro? Ou pode cair mais que isso, hein? Alexandre, é difícil pontuar preço, né? É muito difícil, mas se a gente acredita que as commodities existem correlações entre as commodities e a gente faz uma conta grosseira, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, pegar um milho que no auge de março do ano passado também de 100, chegamos a ter registro aqui no aplicativo de 106. Vamos pôr um milho de 100 e um milho 8,56. Deixa eu ver se é 56 mesmo. Milho hoje, milho de ontem.
ontem não, de sexta, 52. Então vamos pôr 100 para 52. Nós estamos falando de 48% de recuo na cotação do máximo para a cotação atual do milho. Se a gente colocar 45, 48% de recuo também no preço do boi e levar em consideração o high, né, a máxima que foi lá em março do ano passado, de 360, a gente colocar 45% de baixa, a gente tem um boi aí de R$ 198, R$ 200. Então, assim, é possível que esse preço aconteça? É possível. Você acredita? Se você perguntar para mim, eu não acredito. Eu não acreditava nem que o boi vinha a 230 ou 220, que nós estamos vendo agora. Mas é o que eu falo, né? O mercado saiu de um patamar muito alto, o mercado está achando ainda uma curva, né? Onde começa a diminuir a oferta para começar a achar essa curva de demanda que ela está estabilizada. Então, é complicado tentar cravar preço, né? Muito complicado. Assim, o mercado futuro, para quem não usa, eu acho que a pessoa tem que até excluir da planilha dele de levantamento de custo ou levantamento de projeção. Mercado futuro, você olhar o mercado futuro, você olhar preço, olhar outubro, olhar novembro, isso é para quem usa. Para a pessoa que está escutando a gente e não usa, melhor nem olhar, porque o mercado futuro ele nada mais é que o reflexo do que está acontecendo hoje. Então as curvas, as precificações futuras, elas têm muito mais correlação com a vista, com o sentimento de hoje, da semana, do que propriamente dito com o preço que vai estar realmente lá na frente. Foge algumas exceções, às vezes dá uma expectativa de abertura de novas plantas para habilitação China, alguns novos países que possam entrar para trazer volume, aí você pode dar uma curva um pouco mais acentuada para um determinado mês. Mas, de modo geral, o que acontece na tela de outubro, na tela de novembro, ela tem muito mais a ver com o sentimento atual, e hoje é um sentimento ruim, de pessimismo, do que com uma curva de preço real para a pessoa traçar uma estratégia. Então, assim, pessoa que usa a ferramenta BMF ou algumas outras ferramentas de hedge para gestão, essa sim, essa tem que olhar, fazer curva de preço, essa olha, ver qual que é o break-even operacional dele, trava, não trava, esse sim tem que olhar. Bom, Caio, mas assim, a gente já entendeu que a demanda tende a se estabilizar, não deve vir muita novidade em relação à demanda. Mas diante desse cenário de pressão contínua, de queda nos preços, a gente pode ver algum problema com a oferta ou desânimo do produtor em ofertar? Vamos pensar nesse resto de ano aí, até o final do ano aí. Será que a gente vai ver uma possível redução de oferta de animais sendo registrada aí, Caio? Alexander, eu acho difícil. É. Eu acho difícil, porque assim, o que a gente vai receber de oferta de carcaça gorda agora foi essa carcaça de reposição muito barata, que a gente viu e vê os confinamentos muito cheio, né? Então você tem uma reposição que foi feita que até então o pessoal achava que era barata, que ela vai ter que vir no mercado. Ela pode não vir nesse mês, ela vem no outro, ela não pode vir nos 60 dias, mas ela vem em 90, cento e poucos dias, ela vai aparecer. Então, de agora até o fim do ano, acho muito difícil. A gente pode ter uma acomodação de preço, uma janela onde não tem uma oferta ou outra um pouco mais acentuada, tem uma leve elevação, mas de modo geral, o frigorífico vai ter muita facilidade de preencher escala para frente. Inclusive, existem frigoríficos para dentro do estado de São Paulo, para dentro de Minas, para dentro de Goiás, que estão com as escalas feitas ao longo, por exemplo, do meio de setembro até o final de outubro, do meio de setembro até a primeira semana de novembro. A gente vê, a gente fala com indústria, fala com pecuarista, pecuarista fala, olha, me ajuda a escalar, vou ter boi para escalar, tá lá, me vê preço, o cara não consegue mais, a indústria fala, olha, eu estou cheio, eu preciso atender uma parte já de confinamento próprio, eu preciso atender uma parte já de cliente que já fez reserva de escala, eu preciso atender uma parte de cliente que já fez termo, então não estou podendo abrir vaga para novas compras, então realmente é o reflexo dessa carcaça barata, entre aspas, hoje é uma carcaça que acaba ficando cara, mas ela vai morrer provavelmente na janela de 2023. Mas uma escala que tem preço já
ou é uma escala para ser precificado mais adiante, Caio? Alexandre, Essa escala de setembro até outubro aí. Depende do tipo da negociação de cada pecuarista, depende do tipo de negociação de cada indústria, né? Tem indústria que faz termo, tem indústria que faz só 50% da escala dela, ela faz termo, que aí é preço fixo, né? E aí o termo ela usa a tela, e aí pode ser gente que esteja fixado para outubro a 220, a 230, a 240, a 260. Pode ser gente que faz só reserva de escala com um preço aberto para trocar em algum indicador, uma média AgroBrasil, mais média CPEA, para trocar os preços, né? Então o pecuarista vem, faz a trava ele, ou compra uma put, tem de tudo. Tem gente que está em aberto, com preço em aberto, só com reserva de escala, tem gente que está com termo, que seria reserva de escala mais um preço previamente estabelecido, tem gente que só tem trava de escala e vai trocar esse preço numa média de indicador, AgroBrasil mais CPEA, ou só AgroBrasil, ou só CPEA, então tem de tudo. O pessoal está participando aqui com a gente pelo chat do YouTube. O Antônio Xavier diz que vamos ver até quando que o produtor vai aguentar, é um comentário dele aqui. Qual que deve ser a estratégia do produtor nesse momento? Tem alguma coisa para dizer para o produtor nesse momento, Caio? Alexandre, é difícil, né? Eu acho que é difícil. Eu acho que o produtor que não usa alguma estratégia de hedge, que esse ano, mais um ano, né? A gente volta aqui a falar, a gente é companheira há mais, acho que de 20 anos falando isso, e volto a afirmar, o produtor precisa modernizar a forma de comercialização. O produtor precisa conhecer as ferramentas de gestão de risco. E o produtor hoje, que não fez nada, que não conhece, que até então não tem nenhum sistema, não tem uma gestão de risco, nenhuma gestão de proteção, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele está à mercê do mercado, como sempre ficou. Só que agora ele está pegando uma mercê do mercado de uma faca que está caindo. Se ele vai sair com os 10 dedos lá na frente, ou se ele vai sair só com um dedo lá na frente, é impossível de saber. Preço... o futuro a Deus pertence, a gente tenta aqui traçar alguma coisa aí ao longo do futuro, para tentar pontuar alguma coisa lá na frente, mas a formação de preço futura, ela acontece diariamente, né? Hoje a gente está falando de um contexto, amanhã pode ser que esse contexto piore, né? Ou pode ser que melhore, que saia alguma coisa lá na China que traga mais ímpeto de consumo, então é difícil. Hoje a gente enxerga o mercado muito achatado, a princípio com uma oferta praticamente estabelecida nesse pico de oferta de confinamento entre setembro, outubro e novembro, complicado. Em determinado momento, Caio, a gente falava pro pecuarista que era para ele olhar a rentabilidade dele, né? Que às vezes ele ficava muito preso no preço final ali e daí, como você lembrou, saiu de 360 no preço mais alto aí praticado para algo em torno de 220 hoje em São Paulo, uma queda muito significativa e rápida dos preços, né? E daí a gente falava para ele olhar a margem dele, o resultado dele. Nesses patamares de 220 ou menos aí, ele está tendo rentabilidade, já que o custo de produção também diminuiu? Olha, Alexandre, eu acho difícil, porque vamos pegar 2, 3 meses atrás, uma boa reposição era um boi de R$ 250, um boi magro. Qual é a mágica que faz um boi magro 2, 3 meses atrás de R$ 250 dar lucro, por mais que ele tenha pouco, o custo de engorde dele seja menor? Qual é a mágica para você fazer dar lucro de uma carcaça que você comprou de 250 para vender ela atualmente de 220? Então, quer dizer, não existe, não tem como. É o que eu volto a falar. Quando a gente dá palestra, quando a gente fala sobre precificação, sobre o mercado futuro, parece que pouca gente se interessa, mas se a gente vai dar uma palestra sobre um implemento agrícola novo, sobre um vagão novo, distribuição de ração, sobre um tipo de ração, sobre como fazer silo, você lota centenas de salas. Então, quer dizer, você tratar bem seu animal, você fazer seu animal passar de 1,5 kg para 1,6 kg, saber de uma estratégia de genética, ter um bom touro para te dar uns garrotes mais pesados, pode até fazer diferença num ano que está subindo, mas num ano que está caindo 50%, 40%, 30%, nada
nada, nada, nada salva o pecuarista, a não ser uma estratégia de trava a mercado futuro, uma estratégia de gestão de risco. É. Marcelo Rocha concorda com você. O Caio tem razão quanto ao produtor não olhar a Bolsa Futura. Essa ferramenta é para quem usa. E o Antônio Silva está dizendo que o preço da arroba tá muito baixo, está muito desagradável aqui. E o Marcelo complementa, ele diz que o desinvestimento no setor é enorme e isso tem aumentado muito a oferta de animais. O pessoal tá desanimado aí, Caio? Você tem sentido isso, conversando com pecuaristas aí? Muito, muito. Parece é um velório, né? Você conversar de boi com quem quer que for, é um velório. E outra coisa, assim, só pegando um gancho sobre o boi estar muito barato ou não, a gente precisa tomar um pouco de cuidado de achar que o boi está barato ou não, porque assim, quem mexe com boi há bastante tempo, eu lembro como se fosse hoje, na crise de 2000, quando aconteceu a crise da vaca louca lá no Canadá, o boi aqui dentro do Brasil valia 19, 18 dólares. Eu lembro do boi uma vida inteira vendo meu pai falar que o boi, quando chegava perto dos 20 dólares, era para ser vendido. Então, quer dizer, não é que o boi hoje está barato, nós estamos falando de um boi de 50 dólares. Se a gente excluir o período que o boi passou de 55 dólares até os 74 dólares, excluir da história dos preços, da evolução de preço do Brasil, você vai ver que foi esse período, essa curta janela. Então, quer dizer, a gente pensar que o boi pode voltar a 70, 100 dólares que for, é uma delícia, vamos pensar. Mas, assim, o boi tem muito mais chance de ficar próximo dos 50 do que próximo dos 70 dólares. Isso que é o que a gente tem que levar em consideração. Então, você pegar um boi perto do 40 até os 50 dólares, ele não está barato. Ele é barato porque ele saiu de uma base extremamente alta, que aí a gente precisa ter um pouco de exercício de história e olhar qual foi o período, quantos meses o boi galgou acima de 55 dólares, por exemplo. Eu acho que não dá nem um ano, não dá 12 meses. Mas voltar para os 20 dólares é exagero hoje pensar, Caio. Ah, não, aí não. O contexto é outro. O Brasil de lá para cá se consolidou. O Brasil era o sétimo, oitavo país em 2000 que produzia carne. Daí teve a vaca louca lá no país vizinho dos Estados Unidos. Isso aí tacou o Brasil da noite para o dia para praticamente ser o maior player de carne do mundo. Então você tem outro contexto hoje, né? Eu tenho outro contexto. Eu só estou pontuando que às vezes o boi, que muita gente fala, não, o boi vai subir, o boi está valendo 50 dólares. No histórico de cotação é um boi caro, não é um boi caro, é um boi bem pago, mundialmente falando, né? Ah, mas os outros países também estão vendendo boi de 50, boi de 55, boi de 48, de modo geral, está todo mundo mais ou menos a par e passo, então assim, o preço não está tão ruim assim, o problema é você pegar a faca caindo, né? Mas volta a pontuar, isso não é um karma do pecuarista, não é um karma do boi só, e não é um karma só agrícola também. Se você pegar a cotação de ferro, de aço do ano passado para cá, 50% de baixa. Se você pegar a cotação de carro, por exemplo, um bem que muita gente usa, a gente viu o carro, caminhonete, ao longo da pandemia, eu comprei uma caminhonete por 200, vendi por 300, comprei por 300, vendi por 400, a roda de bar foi o que a gente mais ouviu falar, acabou isso acabou. Então, quer dizer, de modo geral, o início da conversa que a gente teve, dos países todos, é um efeito meio coletivo, mundial, para tentar frear a inflação, reflete no coração do Brasil, que é produtor de commodities, né? Muito bem. O Rogério Levorato comenta aqui que vai quebrar muita gente. Você acredita que sai muita gente dessa atividade, Caio? Diante do que está acontecendo? São ciclos, o Alexandre, são ciclos pecuários, né? Existe um ditado que fala: seja ganancioso quando todos estão com medo, né? Então quer dizer, é a hora de ser ganancioso. Hoje está todo mundo com medo, talvez seja a hora de apostar, mas quem tem gás de apostar e tenha medo quando todos estão gananciosos? Então, assim, quem ficou com medo naquela euforia de não comprar bezerro de 4.000, R$ 4.200 a cabeça, de não entrar na loucura, de fazer, né, há 2, 3 anos atrás, são ciclos. A pecuária, não só a pecuária, mas o mundo vive de ciclo, e a gente vai passar por mais um ciclo de aperto,
E quem não foi ganancioso, quem ficou com medo a hora que todos estavam gananciosos, provavelmente vão se manter na atividade. Quem foi muito ganancioso, atrás aí, onde era a época de estar com medo, porque estava todo mundo na euforia, provavelmente vai ter que diminuir. Assim, muita gente vai quebrar. É difícil de falar, Alexander, né? O brasileiro é expert em produção, o brasileiro está acostumado a lidar com crise, né? A gente lida com inflação, uma vida lidando com inflação, né? A gente está muito acostumado com volatilidade de preço, o brasileiro, e o brasileiro sabe lidar com isso. Então, assim, que vai desestimular muita gente de agora para frente, vai. E só dessa forma que se começa um novo ciclo de alta. Muito bem. Caio, tem muito mais pergunta aqui, tem muito mais participação aqui, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Agradeço a todos que participaram, interagiram aqui com a gente e agradeço a você também, Caio, por disponibilizar um pouquinho aí do seu tempo e compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Volte sempre. Imagina, é um prazer responder todo mundo aí. E vou deixar um e-mail aí, o e-mail da Cross é cross, CROSS, crossinvestimentos, investimento no plural.com.br. Quem quiser interagir com a gente por e-mail aí, passa um e-mail para nós aí, a gente passa um link de WhatsApp e a gente continua interagindo. crossinvestimentos.com.br, certo? Isso aí. Manda lá, quero falar mais com o Caio, manda o WhatsApp e a gente manda um link do WhatsApp, né? Se é que a pessoa já não tem o telefone do escritório lá e já não está dentro do aplicativo AgroBrasil também, né? Porque dentro do aplicativo AgroBrasil a gente interage bastante também, respondendo e conversando ali dentro do próprio aplicativo. Então, forma de chegar na gente aí para a gente trocar ideia tem bastante. Legal. Lembrando que para quem quer procurar o aplicativo nas lojas virtuais, é AgroBrasil com Z lá. É só procurar que você acha o aplicativo para você se inteirar, participar e interagir mesmo, né? Participar ali, fazendo a sua inscrição e dando seus preços, enfim, contando o que você está vendo aí do mercado também. Muito bom. Caio Junqueira, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Obrigado a vocês, Alexandre. Abração, boa tarde. Abraço. Tá aí, Caio Junqueira Cross Investimentos fazendo uma dissertação mesmo em relação ao que está acontecendo aí com o mercado. A gente precisa, obviamente, contextualizar tudo o que aconteceu desde lá de trás até agora para entender por que o mercado chegou nessa situação e é um momento de reversão mesmo de tendência, enfim, o produtor precisa perceber seus pontos fracos. O Caio falou da melhora da comercialização, é fundamental. Quem aí está sofrendo hoje com essa questão dos preços muito baixos e não se ligou de que é preciso utilizar ferramentas de proteção de preços aí, precisa se ligar e precisa entender como isso pode te ajudar na sua rotina, no seu dia a dia, no seu planejamento da atividade. Deixa eu passar rapidamente para vocês os preços que estão sendo negociados nesse momento lá na B3, mercado futuro lá na B3, a gente tem agosto a 220, uma queda de 0,45%, o setembro a R$ 213,20, queda de 0,93%, outubro R$ 217,35, queda de 0,93%, e o novembro a R$ 222, queda de 0,89%, tudo vermelho lá na B3, cotações caindo. Indicador CPEA fechou com queda de 1,65% na última sexta-feira, a R$ 230,10. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, continue com a gente.